responsabilidade civil do Estado, fundamento constitucional. Fundamento constitucional. Artigo 37, parágrafo 6º, na tela. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo. 6 linhas só, mas super difícil o tema. Então vamos lá. Fundamento constitucional, artigo 37, parágrafo 6º. Conceito bem simplório de responsabilidade civil é dever que o causador do dano tem de indenizar a vítima. A vítima que sofreu esse dano. Um conceito bem simplista, bem tranquilo, é o dever que aquele causador do dano tem de indenizar aquela pessoa que sofreu a lesão. O seu material está bem mais completo o conceito, né? Claro, né, pessoal? É para você estudar mais aprofundado, né? Então vamos lá. Eu sempre digo, ou pelo menos já disse nessa turma, que direito civil ele é um direito mais antigo que o direito administrativo, por óbvio, né? Direito civil codificado da forma que a gente conhece, em código, é lá de código napoleônico, daí para trás. Então o que acontece? Direito administrativo ele copia. Ele busca muitos institutos lá do direito civil e aí adapta à realidade do direito administrativo. Por quê? Lembra na primeira aula eu fiz uma bolinha bem aqui e escrevi direito administrativo, direito constitucional, penal, processo penal, tributário, eleitoral, previdenciário. São vários tipos de direito, cada um com as suas particularidades. Mas que a gente precisava, o direito é único, é indivisível. Mas cada um desses ramos do direito tinham as suas particularidades. Então, o direito administrativo, ele copia um instituto lá do direito civil, que o direito civil é para reger as relações entre particulares e traz aqui para o direito público. Quando eu falo isso, você já lembra dos dois super princípios, dois supra-princípios ou duas pedras de toque do direito administrativo. Quais são elas? Supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Então, eu trago esse tema de responsabilidade civil lá do direito civil. Seu filho anjinho, super obediente de 4 anos de idade, você vai com ele na casa da amiga e você fala para ele, não joga a bola dentro da casa. A hora que você vira as costas, dá uma bolada, a bola bate naquele vaso mesopotâmico que a sua amiga foi lá e comprou lá em Dubai por uma nota. É um vaso que foi esculpido pelos próprios persas antes de Cristo. Super raro. O seu anjinho dá uma bolada nele e quebra aquele vaso. Responsabilidade civil. Você vai trabalhar até a morte para pagar aquele vaso caro. Certo? Então eu pego esse instituto, trago ele por direitos administrativo, que é um direito que deve obedecer a esses dois supraprincípios: supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Nossa Senhora, 30 páginas do livro e eu não entendi assim.
Contextualiza para ver onde é que está esse direito. Então você já sacou, meu filho, então no meu exemplo ele vai ser um agente público que pratica algum dano em alguém. Dá para cobrar direto dele? Não dá para cobrar. Tem que cobrar de mim, que sou o responsável. E esse anjinho é o irresponsável, porque ele não responde. Quem responde sou eu. Mas quando eu chegar em casa, couro vai comer. Eu vou cobrar dele numa ação regressiva. Vou descer o chicote. Você não paga para ele, mas você vai pagar para mim. Olha só como a gente sai de exemplozinhos bobos, micros, para a realidade. Legal? Então, conceito, dever do causador do dano tem de indenizar a vítima que sofreu o dano. Prestem atenção que esse causador do dano aqui, não precisa ser ele necessariamente. Você coloca um asterisco, causador do dano, e aí você coloca assim, ou o responsável por ele. Ou o responsável por ele. No nosso exemplozinho bobo do direito civil, a mãe. Na responsabilidade civil do Estado, o Estado. Fundamento constitucional, artigo 37. Conceito, isso aqui. Vamos lá falar sobre os entes. O que está escrito na tela? As pessoas jurídicas de direito público. Quais são as pessoas jurídicas de direito público hoje no Brasil? Fale. União, Estados, Distrito Federal, municípios. Acabou? Acabou, Jéssica? Quem mais? Fundações públicas. Quem mais? De direito público. Vamos lá. Autarquias. Quem mais? Tem mais uma. Sociedade de Economia Mista é pessoa jurídica de direito privado. Sociedade de Economia Mista, empresa pública. Tem mais uma de direito público. Pode ser público ou pode ser privado. Consórcio público. Olha lá. As pessoas jurídicas de direito público. Quem são as pessoas jurídicas de direito público hoje no Brasil, existentes de acordo com a Constituição Federal vigente? O cara que não estudou comigo, ele fala, entendeu, eu parei na parte de Constituição. Mas para vocês não. União, Estados, Distrito Federal, municípios, fundações públicas, autarquias e consórcio público. Essas são as pessoas jurídicas de direito público. O que mais que diz o artigo lá? As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público. Olha lá, privado. Mas é qualquer empresa privada? O efetivo, o curso preparatório, uma pessoa jurídica de direito privado? Não. As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Prestadoras de serviço público, que podem ser as sociedades de economia mista, as empresas públicas e as empresas privadas mesmo. Empresas privadas. Como assim, professor? Tem empresa privada que presta serviço público? Óbvio, um monte delas. Hospital São Luís, Sanches e Tripolone, consórcio, estava viajando no Paraná esse dia aí, R$1.000 de pedágio quase para ir para voltar, 10 metros que você anda no pedágio. Aquilo lá é gerenciado por um consórcio de empresas privadas.
que vencem uma licitação e vão tomar conta daquela rodovia. Empresa privada, prestadora de serviço público. Se eu bato um pneu, não bato o pneu num buraco, estouro o meu pneu, responsabilidade dela é objetiva. Próximo tópico que vamos ver. Então nós vamos passo a passo, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos concurseiros e seremos aprovados ou não. Se parar, não vai. Então vamos lá. As pessoas jurídicas de direito público, esses aqui, e as de direito privado, todas de direito privado? Não. Direito privado, prestadora de serviço público. Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Atenção para o tipo de responsabilidade. Aqui é uma informação animal. Aqui é uma informação Freud. Eu vou botar aqui. Responsabilidade. Responsibility. Em inglês. Responsabilidade. A responsabilidade, pessoal, no mundo inteiro, ela pode ser objetiva ou ela pode ser uma responsabilidade subjetiva. Perguntinha para vocês errarem, para errar aqui, acertar na prova. Já estão mais de meia hora sem errar questões. Vamos trabalhar isso. Preparados para errar essa? Todo mundo erra essa. Eu gosto quando vocês erram aqui, claro, né? Gosto quando erra aqui e gosto quando acerta na prova. A responsabilidade do Estado é objetiva ou é subjetiva? Olha a pergunta. A responsabilidade do Estado é objetiva ou subjetiva? Objetivo. Falei que vocês iam errar. A responsabilidade do Estado, ela é objetiva e também é subjetiva. Depende. No direito quase tudo depende, né? Aqui vocês vão anotar. Objetiva você vai colocar assim, ó. Opa, não é dessa cor, é dessa cor, uma cor diferente. Aqui é a regra. Objetiva é a regra. O objetivo é o que o caput, o que a cabeça lá do parágrafo 6 fala. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro. Olha o macete. Se está falando que eu vou responder por um ato de outro, a responsabilidade é subjetiva? É minha? A responsabilidade é do outro. Já começa por aí. Então a responsabilidade é objetiva, porque eu vou responder pelos danos que o agente causou. E aí você vai botar na cabeça, olha aí, igual um creme capilar para as mulheres. Põe na cabeça e não tira nunca mais. Quando eu falar de responsabilidade objetiva, você vai lembrar disso aqui, ó. Independe de dolo ou culpa. Estou botando em letras garrafais. E eu vou tentar ainda. Olha lá, nós vamos dar um zoom aqui para ficar bom. Olha lá, ó. Dá um zoom, congela a imagem aqui e para de novo. Olha lá. Independe de dolo ou culpa. Quando falar responsabilidade objetiva é assim. Independe de dolo ou culpa.
Independe de dolo. Essa é a objetiva. Mas também a responsabilidade pode ser subjetiva. Aqui, se a objetiva independe de dolo ou culpa, a subjetiva depende de dolo ou culpa. É o contrário da outra, né? Se a objetiva independe, a subjetiva depende de dolo ou culpa. A gente coloca isso aí, que já é uma punhada de informação. Eu ia falar outro termo feio que não convém com o meu vocábulo, mas uma porrada de informação. E agora a gente vai para o histórico do Instituto. Ué. Histórico não é no início que a gente começa, né? Mas eu gosto de fazer assim porque eu acho que entende mais. Então, beleza. Onde que nós vamos botar o histórico? Tem que botar aqui, cara. Não vai ter jeito. Não tem jeito. Vamos botar aqui. E agora que eu explico o histórico do Instituto, você pensa assim, nossa, que óbvio entender responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva. Vamos lá, histórico do Instituto. Qual instituto nós estamos estudando? Responsabilidade civil. Responsabilidade civil de quem? Estado. Responsabilidade civil. Primeira fase. Segunda fase. E nós estamos na terceira fase. Eu acho que eu já li isso em algum lugar. Você vai colocar na sua cabeça. Então vamos lá. Primeira fase, lá na época da monarquia, lá na época do absolutismo, lá na época do rei Luís Sol, o Estado sou eu, l'État c'est moi. Lá na época desses caras, da monarquia e tudo mais, vocês acham que tinha responsabilidade, sim ou não? Não. Então aqui era a teoria da, qual é que vigia? Teoria da irresponsabilidade. Eu estava dando uma olhada em questões, porque eu olho questões todo dia, resolvendo umas questões de Ministério Público. Você está falando muito de Ministério Público, hein? Não, é que o concurso está mais difícil que o Brasil. Os MP estaduais, os caras estão arrebentando a prova objetiva. E aí veio a primeira questão que veio uma assim de responsabilidade. Nossa, que melzinho na chupeta, né? Isso é igual bater em bêbado. Primeira fase de responsabilidade civil era marcado pela irresponsabilidade. O Estado não indenizava. Não importa qual dano que ele causasse, ele não indenizava. Que coisa absurda, né? Que coisa absurda. Evoluir é preciso.
Então prestem atenção, vamos pegar um exemplo bobo aqui. Sempre falo de pegar o exemplo micro e levar para o exemplo macro. Uma charrete do rei, um veículo oficial, conduzido por um charreteiro do rei, um servidor público no exercício da função, indo coletar mantimentos, indo recolher impostos nas vilas ali, atropelava e matava uma criança. O Estado ia indenizar os pais daquela criança? Óbvio que não. Era perigoso ainda serem açoitados ainda para não deixarem criança solto. E ainda eram condenados ainda a indenizar o veículo, o prejuízo que o veículo oficial teve. Estão vendo isso? Ah, professor, agora técnicas de memorização lá do Renato Alves. Eu penso numa situação, quanto mais absurda for essa situação, mais o exemplo gruda na minha cabeça. Legal, é isso aí. Teoria da responsabilidade. Eu falei de um veículo oficial conduzido por um agente público no exercício das suas funções, que pratica um dano contra alguém e que não tem indenização nenhuma. Porque nesse período nós estamos na fase da irresponsabilidade. Primeira fase, irresponsabilidade. O Estado não indeniza ninguém. Fale mais, que eu estou gostando de ouvir desse período. Existe uma explicação que o rei dava para aqueles súditos que gostavam de questionar tudo. A explicação era o seguinte: vejam, eu sou rei porque Deus assim o quis. Você é súdito porque também Deus assim o quis. Veja que tem uma pesquisa americana dizendo isso do capitalismo, né? O capitalismo coloca na cabeça da pessoa que a pobreza é culpa dela mesma. Você não está se esforçando bastante e tudo mais. Tá? Não é o sistema que coloca para a margem. Não, é culpa sua. Olha um exemplo de 1 em 1 milhão, que ele com a Betina, que com R$1.350 chegou aos 1 milhão aos 22 anos. Olha aí, ó. Ela chegou. Vocês, 70 milhões de miseráveis, não tem competência para ir lá, que absurdo. Nossa, você é um crítico do capitalismo. Não, pelo contrário, eu gosto do capitalismo. Mas é que talvez a gente precise evoluir para algum outro sistema melhor. Qual sistema melhor? Estão pesquisando sobre. Então o que acontece? Nesse meu exemplo, o rei falava assim: olha, eu sou rei, sabe por quê? Deus quis assim. Vai ponderar com Deus? Vai questionar Deus? Prestem atenção que esse raciocínio levava ele à seguinte concepção: eu sou rei porque Deus assim o quis. Logo, eu sou um representante de Deus na terra. Os atos que eu pratico são creditados a Deus. Deus erra? Deus não erra nunca. Quem não erra, não indeniza. Se reclamar, te atiro pela janela. Defenestração. Que absurdo, né? Absurdo para nós em pleno século XXI olhando isso, mas eles passaram a idade das trevas inteira acreditando isso. Ah, realmente, olha aí de onde que vem a expressão sangue azul. Não, ele merece estar lá. Perdão. Quando a gente vê alguém, né? Ah, mas o cara merece, o cara é milionário, não sei o que, tá? Tem que ver como é que ele chegou nisso. Mas enfim. Primeira fase, ninguém erra mais, né? Você vai lembrar: período das trevas, monarquia, reis, o Estado sou eu e responsabilidade. Legal. Vamos lá, pessoal de história. Depois dessa fase aqui, o que vem na história? Depois do período das trevas? Iluminismo.
muito bom, muito bom. Depois do período das trevas vem o iluminismo. Qual é a classe social que ascende? Ascende de ascender? Não, ascende, que eleva de posição social. A burguesia. O que mais que acontece nessa fase? Declínio do rei. Ascensão da burguesia, declínio do rei. Então a burguesia agora ela não tem um poder político ainda, mas ela tem grana. Quem tem grana sempre mandou, né? Então prestem atenção que nessa segunda fase, iluminismo, pós-período das trevas, professor, é sério que eu preciso estudar história para matar a questão? Tema de responsabilidade civil. Pô, agora estão cobrando história do direito administrativo, né? Nossa, a vida tá difícil. E ela tende a piorar. Tende junto? Tende junto, não separado. Tende a piorar. Então, iluminismo, burguesia, declínio do rei. Agora, essa nova classe social que ascende ao poder, ela fala assim, ô, esse negócio aí do Estado não responder, tá errado isso aí. Eu imagino que seja quando começou a doer no bolso da burguesia. Vamos pensar assim, ó. O rei fala assim, tá chegando época de crise, vou aumentar os impostos. Aumenta os impostos. Cobra ali 3, 4 meses de impostos a mais. Aí vem a chuva normal, não entra em recesso nenhum. Aí ele fala, não precisava ter cobrado, vamos voltar a cobrar os impostos normais? Isso causou um prejuízo tributário. Havia indenização aqui? Não havia. O que cobrou, já cobrou, tá bom, fica aí. Não reclama não, senão eu passo a cobrar mais. Então veja que eu imagino, olhando, se tem uma burguesia que vai falar assim, esse cara está me causando um monte de prejuízos, eu preciso ter indenização sim. Olha aqui, ó. Vieram alguns servidores públicos, fecharam a minha fábrica aqui de produção. Agora, ao final do processo, viram que aquele fechamento era ilegal. E agora o tempo que eu perdi, o dinheiro? Não tinha responsabilidade. Vamos botar o Estado para indenizar a gente sim pelos danos. Nós saímos então de fase da irresponsabilidade para a fase da responsabilidade. Mas qual tipo de responsabilidade? Responsabilidade subjetiva. Eu já notei no cantinho, vocês já notaram no caderno de vocês. Quando eu falo de responsabilidade subjetiva, eu estou falando de quê? Dolo ou culpa. Legal, na segunda fase agora eu tenho responsabilidade, mas eu preciso comprovar dolo ou culpa do agente. Chegamos então na segunda fase. Nossa, mas essa brincadeira aí foi 400 anos, né? 400 anos de revolução industrial, decapitação de monarca, briga, a igreja pelo meio com o clero, Revolução Francesa, etc. Então a gente está aqui, essas são as palavras que você tem que saber para matar na prova. Você olha assim, irresponsabilidade. Você quer lá a monarquia. Achou a monarquia? Olha, só uma, fácil. 30 segundos você respondeu a questão e vai para outra. Vai para outra ser feliz. Acontece que nessa responsabilidade subjetiva é fácil comprovar dolo ou culpa? Vamos pegar o mesmo exemplo, uma charrete do rei, um veículo oficial conduzido por um charreteiro indo recolher imposto ou mantimento, ou seja, numa atividade típica estatal, atropela uma criança nesse trajeto, nesse percurso.
vai ter responsabilidade agora? Sim ou não? Vai. Mas eu vou precisar comprovar dolo ou culpa. O que é dolo? Vocês estudam penal para ser polícia, para andar com camisetinha preta apertada no braço para fora da viatura. O que é dolo? Intenção de, vontade de. Ele tinha vontade de matar a criança? Tinha dolo? Não. Ah, então ele tinha culpa. Depende. Quais são os elementos da culpa, segundo a parte geral do Código Penal? Negligência, imprudência ou imperícia. Se conseguir comprovar uma dessas três, pode ter indenização. Mas não comprovavam. Então você tinha responsabilidade subjetiva e no final das contas você ganhava, mas não levava. Evolui de novo para a terceira fase. Qual é a terceira fase? Responsabilidade objetiva, que é a atual que estamos estudando agora, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Veja que a gente para 5 minutos para explicar a evolução, mas você fica tão afiado que se a sua questão pedir só onde que está, você já mata de cara. Aquelas questões, aquele grupo de questão que ninguém acerta, só os melhores acertam. Tá? Então, terceira fase é a fase da responsabilidade objetiva que nós vamos conversar sobre ela. Responsabilidade objetiva, independe de dolo ou culpa. Legal, perfeito. Vamos prosseguindo. Meu objetivo com vocês é que vocês decorem esse artigo. Decorem. Por quê? É um artigo pequeno, fácil e gostoso. Professor, pequeno, fácil e gostoso, eu curto. Sim. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo. Então, aonde que a gente está? Estamos aqui, responsabilidade objetiva, responde pelos danos que seus agentes. Agentes é tema da nossa próxima aula. Mas a grosso modo, vamos lá. Agentes. Quem são agentes públicos? Vamos lá. Agentes políticos, né? Detentores de mandato eletivo, presidente, deputado, governador. Quem mais? Servidor público, galera que faz concurso, faz cursinho para fazer concurso. Quem mais? Empregados públicos, a galera que presta concurso para trabalhar nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas, não é? Empregados públicos. Quem mais, pessoal? Quem mais? Agente político, servidor público, empregado público, delegados do serviço público, tabeliães, por exemplo. Quem mais? Militares. Quem mais que é agente público? Honoríficos. Particulares em colaboração com o poder público. Você chega na sua casa e o seu cônjuge, a sua mãe e o seu pai fala: tem uma notificação judicial para você aqui. Aí você fala: ai meu Deus, o que está acontecendo? Vai lá, é uma convocação para a semana que vem você participar de um júri. Você vai ser jurado. Que honra, hein? Legal, né? Bacana. Professor, é chato, só que eu vou perder um dia de estudo, né? Porque o júri vai perder um dia, mas é em prol da
coletividade. Nesse dia que você está lá exercendo essa função maravilhosa de julgar um semelhante, você é um juiz de fato e de direito. E você é um agente público. Se você matar o jurado, você ficou com tanto ódio dele, você matou um outro jurado, você matou o réu, você matou o promotor, você matou... Vai ter responsabilidade estatal? Em regra? Óbvio, né? Um agente público responde pelos danos que seus... Então, esquece esse lance que o agente é só o polícia armado subindo um morro dando tiro em favelado. Essa é qualquer agente. Prefeito, deputado, senador, agente administrativo, agente de trânsito, qualquer agente público. Aquela pessoa física que está investida na função estatal. Nós vamos ver a próxima aula, hein? Próxima aula. Se você estiver vendo o vídeo, você pode pausar e vai para a próxima aula de agentes. Aí depois você volta daqui para cá. Se você não tiver intimidade com o direito, você pode fazer isso. Se tiver, continua aí. Deixa o pau torar. Depois você assiste de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Tá? Então, pessoal, agentes públicos, coloquei ali só para abrir a cabeça de vocês. Agentes públicos. Acontece que nós temos também uma outra categoria chamada particulares em colaboração com o poder público, que para essa divisão na doutrina são todas essas pessoas que não são agentes públicos de fato, mas transitoriamente estão ocupando uma função pública. O jurado no dia do tribunal do júri, o mesário eleitoral no dia das eleições, aquela pessoa que vai ajudar um bombeiro num caso de um desastre, começa a salvar as pessoas.